Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a tia Valéria e nós estamos aqui hoje para mais uma aula de língua portuguesa, certo? Então, atenção às turminhas do quarto e quinto ano. Vamos trabalhar? A nossa aula de hoje será sobre variações linguísticas. Um assunto que tem muita coisa para a gente aprender, muita coisa para a gente explorar, certo? Então vamos lá. Tia, o que é variações linguísticas? Olha, gente, variações linguísticas têm a ver, como o próprio nome diz, com a língua. No nosso caso, com a língua portuguesa, que é a língua falada no nosso país, né? E tem a ver com a forma como essa língua ela pode se transformar, com a capacidade que essa nossa língua portuguesa tem de se transformar e de se adequar, se adaptar aos contextos em que ela é utilizada, certo? Que são 4 esses contextos que nós vamos trabalhar hoje: o contexto histórico, o contexto social, o contexto regional e o contexto de estilo, tá bom? Porque a língua, né, a língua portuguesa, ela é muito sensível a esses fatores. Então ela pode ser modificada, ela pode ser transformada de acordo, por exemplo, com o lugar onde ela é falada. Já perceberam que dependendo do lugar do Brasil onde a língua é falada, ela muda algumas coisas? Legal, né? Então, tem a ver também, essas mudanças ocorrem de acordo com o sexo da pessoa. Então, se você é menino ou menina, tem alguma diferençazinha no jeito de falar, até mesmo na idade. As crianças, como vocês, falam diferente dos idosos, dos adolescentes, né? Tem tudo a ver com isso. Porque, gente, a língua, ela, na verdade, ela se adequa, ela se adapta às nossas necessidades de comunicação, né? Às necessidades de um grupo ou de uma pessoa. Por isso que ela é tão mutável, por isso que ela é tão passível de mudança. Ela não é imóvel. Ela está sempre mudando, ela está sempre se modificando, de acordo com esses 4 fatores que eu falei para vocês, tá certo? Histórico, regional, social e de estilo. E é sobre eles que a gente vai falar agora, tá? Então, ouvidos atentos, vamos prestar muita atenção. Vamos começar com a variação linguística histórica, que, como a palavra mesma diz, tem a ver com a história, tem a ver com o passar do tempo, né? A língua, ela vai se transformando com o passar do tempo. Olha só, nossa língua portuguesa é falada aqui no Brasil desde 1500, né? Quando os portugueses aqui chegaram. Então, esses portugueses vieram para cá, trouxeram o português de Portugal, que era a língua falada por eles. Esse português se misturou às linguagens indígenas dos índios que já viviam aqui. Posteriormente, ainda se misturaram com as linguagens africanas, né? Dos negros que vieram para cá escravizados. E toda essa mistura de línguas, ela deu origem à língua portuguesa que nós conhecemos hoje. Então, a nossa língua, ela nem sempre foi como ela é hoje, certo? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês de uma palavrinha que a gente usa muito. A palavrinha você. Olha aqui. A palavrinha você nem sempre foi assim. Antigamente, esse pronome de tratamento era vossa mercê. Olha só, em outro tempo. Com o passar dos anos, né, dos séculos também, transformou-se em vós me ser. Depois é que se transformou em você. E hoje ainda, com esse estrangeirismo todo que chega para nós por meio das redes sociais, da internet, a tecnologia e tudo mais, a gente ainda abrevia e ainda escreve, ó, VC. Isso é um exemplo de uma variação linguística histórica que acontece com o passar do tempo, certo? Vamos falar agora sobre outro tipo de variação linguística, que é a regional, que também, como o nome diz, tem a ver com a região.
tem a ver com a região onde você vive, onde você se comunica, certo? No nosso caso, do nosso país, Brasil, isso é bem forte, porque o nosso país, ele tem tamanho continental, né? Ele é enorme. E dividido em 5 regiões que tem maneiras bem peculiares, maneiras bem características mesmo de se comunicar, de expressar essa língua. E aí eu queria trazer para vocês alguns exemplos de algumas coisas que em uma região são chamadas por um nome e em outra região são chamadas por outro nome, mas que no fim das contas são a mesma coisa. Por exemplo, uma comida bem gostosa que eu particularmente adoro. Olha só. O que é isso aqui? Macaxeira. Macaxeira com carne assada é incrível. Gente, na nossa região aqui, né, no Nordeste, na Paraíba, a gente conhece por macaxeira. Mas talvez se você chegar lá na região sul, num restaurante, e pedir uma porção de macaxeira, eles vão fazer: hã? Porque lá não tem esse nome, né? Talvez seja chamado por outro nome. Aipim, mandioca. Então, essa mesma comida, variando a região em que ela, né, existe, muda o nome, mas é o mesmo alimento. Mas só para vocês terem uma ideia de como a variação linguística regional acontece. Uma mesma coisa que é chamada por vários outros nomes. Outro exemplo, o nosso pãozinho francês. Vocês gostam de pão francês? Bom, né? Com café? O pão francês aqui para nós, lá em Brasília, sabe como ele é chamado? Pão de sal. Pois é. Então é o mesmo alimento com nomes diferentes. Outro exemplo, só para a gente fechar aqui a variação linguística regional. Ó. O girimum. O nosso girimum, tão apreciado por nós aqui. Em outras regiões do Brasil, essa palavra girimum é estranha. Lá é abóbora. Então, é o mesmo alimento com nomes diferentes, ok? Tudo bem até aqui? Vamos passando então. Vamos falar agora um pouco sobre a variação linguística social. Olha só. A variação linguística social, gente, tem a ver com os grupos, certo? Que interagem por meio dessa língua. Tipo, a questão da idade, né? Influencia a linguagem. A questão do sexo, como eu já falei pra vocês, se você é homem ou mulher, certo? Então, os homens têm uma maneira um pouco mais, vamos dizer assim, grosseira, né? De se tratarem, mesmo os amigos, né? Não tapa nas costas e uma palavra assim meio pesada, mas porque são homens, é próprio do homem, né? Já as mulheres são mais amáveis, né? Mais carinhosas, mais afetuosas na maneira de falar. E isso é uma variação linguística social, que tem a ver com o sexo. Também a variação linguística social tem a ver com a idade. Vocês já repararam que a maneira como as crianças e os adolescentes se comunicam é bem diferente da maneira dos idosos? Pois é, porque tem a ver com o grupo social que está se comunicando, né? Também a classe social que uma pessoa pertence. Faz com que a língua varie, porque a quantidade, certo, de contato que você tem com a cultura influencia na sua forma de falar, na sua forma de se expressar, na sua forma de compreender. Beleza? Vamos passar agora para a nossa última variação linguística, que é a variação linguística de estilo. Ó, vou colocar aqui. A variação linguística de estilo, gente, ela tem a ver com as situações de uso da língua, né? Então, que variações são essas? Que situações são essas, tia? Ó, tem a ver com a linguagem formal e informal. Tem a ver com a linguagem padrão e não padrão, com a linguagem coloquial, aquela do cotidiano que a gente usa, e a linguagem culta, que é aquela que a gente aprende na escola. Então tem um exemplo bem simples para vocês entenderem essa questão da variação linguística de estilo. Por exemplo, se eu vou me dirigir a um juiz, né, num tribunal, num júri,
eu não posso me dirigir a ele da mesma maneira que eu me dirijo à minha família reunida num domingo para um almoço, que seria uma linguagem coloquial simples. Não. Por que, tia? Porque a situação não me permite, né? Ali naquela situação de um júri, eu preciso usar expressões adequadas, usar expressões que se adaptem ali àquele contexto, àquela situação, né? Que seria uma linguagem formal, né? Uma linguagem padrão, uma linguagem culta, porque a situação ali exige isso. Da mesma maneira, se eu for me comunicar com os meus amigos, então eu não preciso dessa linguagem mais rebuscada, né? Uma linguagem mais alta, vamos dizer assim. Eu posso me dirigir a eles de uma maneira simples, de uma maneira coloquial, certo? Uma linguagem coloquial. Então, só fazendo uma breve revisão. As variações linguísticas, elas têm a ver com a capacidade que a língua tem de se transformar. Muito bem. E de se adequar à nossa necessidade de comunicação, certo? O importante é que exista uma comunicação. E ela tem a ver, ela é transformada, ela está sofrendo modificações de 4 fatores. Quais são? Histórico, regional, social e de estilo. Muito bem. Olha, a nossa aula era essa, tá? Se vocês não entenderam alguma parte, volta um pouquinho o vídeo, assiste de novo, ou também procura outros vídeos sobre esse assunto, tá? Mas não deixe de estudar. Estuda mesmo, tá? As tias de vocês vão mandar as atividades, tá? Um beijo bem grande para vocês. Até a nossa próxima aula.